Tudo bem, galera? Então, assim, o Espaço Mário Mago, em busca do homem integral, né? Esse é o novo nome do espaço, né? Do canal Mário Mago. Nessa sequência de vídeos que eu pretendo gravar a partir de agora, nós vamos começar a estudar a mediunidade em si, a espiritualidade em si. Para isso, eu vou começar a fazer uma série de relatos a partir de mim mesmo, né? Desde os 5 anos de idade, como se dá esse processo em que eu começo a identificar a mediunidade em mim, né? Isso é muito importante para pessoas que, de repente, ainda têm dúvidas, né? Se são médiums ou não, né? Se essa mediunidade tem a ver com outra coisa ou não, né? Então, assim, eu vou explicar, tentar explicar e contar, fazer relatos, né? De como se dá esse chamado da sua mediunidade, né? Como percebemos que isso é mediunidade, isso é muito importante, né? E qual a relação que a mediunidade tem com a espiritualidade, né? É obrigatória essa relação, mediunidade, espiritualidade, religião, certo? Será que para todas as pessoas que trabalham com a espiritualidade e a mediunidade é assim desde criança, né? A partir de hoje vamos fazer uma série de vídeos com a intenção de explicar como se dão esses processos, né? Para começar a fazer um relato assim, para vocês entenderem como se dá esse processo de mediunidade, como eu percebi isso em mim, como eu fui desenvolvendo isso, né? Como eu fui entendendo isso em mim, que processo é esse que estava acontecendo comigo, né? Eu vou começar a contar a minha primeira experiência com a espiritualidade, a mediunidade, né? Ela se deu quando eu tinha 5 anos de idade, eu acho que eu já falei isso aí, né? E é bem interessante eu contar assim que eu morava num campo, né, numa vila no interior de Alegrete, né, no Rio Grande do Sul, tá? E isso em 1972, né? E a gente só tinha, por exemplo, luz elétrica movida a um motor a diesel, né? Um lugar onde ficava ao mesmo tempo a delegacia, né? Onde ficava lá às vezes um preso, dois, né? E tinha um motor diesel que ligava por volta de 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, fazia um barulho ensurdecedor em toda a vila, né? E a gente ouvia quando ligava que já tinha luz, né? E às 10 horas da noite ele se desligava, que também fazia um estrondo, né? Muito engraçado, assim. E eu lembro, pessoal, que eu era... também não tinha telefone nessa época, né? Importante que saber que a comunicação é através do telégrafo. Nós já vamos voltar nisso aí, tá? Eu lembro que eu era uma criança diferente, né? Eu era, apesar de 5 anos, eu era madura para a minha idade, eu era uma criança madura para a minha idade, ou maduro, né? Eu lembro que a minha avó adotiva, né? Todo mundo sabe que eu sou filho adotivo, né? E que fiquei depois novamente órfão, né? É, Lembro que a minha avó adotiva, né, de descendência indígena, né, ela era moreninha, assim, baixinha, né, e ela saía comigo nos campos, assim, para ficar acocada, colhendo ervas, né, ela sempre dizia, ó, isso aqui é arnica, né, arnica serve para inchaço nas pernas, né, eu lembro muito do funcho, que além de ser bom para o hálito, ele era bom para questões ligadas a vermes, e não me lembro se prisão de ventre também, algumas coisas assim. Mas ela ficava ali catando ervas medicinais, né? E numa dessas tardezinhas, né? A gente morava num sítiozinho assim, meio retirado, né? Por volta de 19 horas, 19h30, né? Era inverno já. E já estava noitinha, né? Lá fora já estava noite, né? E daí, de repente, pessoal, eu estava deitado na minha cama, assim, né? E eu sofri uma espécie de transe, né? As minhas mãos foram empurradas para trás dessa forma, assim, né? E eu não conseguia reagir a essa força, né? Que vinha sobre mim, né? Essa força que vinha de fora, externa, né? E que empurrou as minhas duas mãos, meus braços ficaram assim para fora, né? E eu comecei, eu logo assim, já apareceu uma imagem acima de mim, tá? Como se fosse um filminho, assim, né? Em cima da minha cabeça, tá?
ah, onde eu vi eu mesmo, né, brincando na área externa da minha casa, né, e acima de mim tinha uma voz, que era a voz de uma tia minha, né, tia, que era uma pessoa muito querida, né, era uma pessoa que gostava muito de mim, mas que ela morava distante, numa outra cidade, né, e eu morava em Alegrete, interior de Alegrete, e ela morava em Uruguaiana, então para pegar o trem, eu lembro que eram umas 3 ou 4 horas de viagem, né? Era um pouquinho distante, tá? E essa tia, ela começa então a falar comigo, né? Tá? É, e era uma tia assim que ela, embora fosse muito pobre, tá? Carente mesmo, tá? Ela tinha muitos filhos, inclusive. Sempre quando ela ia me visitar, ela lembrava de mim, levava presentinhos. Ela fazia questão de conversar comigo, de saber como eu estava, se eu estava com algum problema, se ela procurava me ajudar, se eu dissesse que estava com algum problema, né? E, e voltando ao transe, assim, eu não consigo lembrar, né, do que ela estava me dizendo ali, né? E simplesmente ela dizia, eu lembro que ela estava preocupada com os pais dela, que eram os meus, né, no caso, e que eu cuidasse bem deles, alguma coisa nesse sentido, né, de como seria a minha vida dali para frente, né? E então, assim, eu fui despertado desse transe, pessoal, tá? Pelo telegrafista, tá? Para quem não sabe, eu já falei isso agora no começo, né? O telegrafista era o cara que recebia um telégrafo, que é uma espécie de código Morse, né? Que é decodificado, né? E aí, então, vem um bilhete, né? E eles pegavam esse bilhete na estação ferroviária, onde ficava o telegrafista, eles trabalhavam juntamente com a aviação férrea, né? E montavam um cavalo e saíam correndo em direção até a tua casa, né? E esse telegrafista, então, ele me despertou desse transe que eu estava batendo na janela do quarto dos meus avós, né? Meus avós adotivos, pais adotivos, enfim. Eles eram muito velhos para eu chamar de pais, então eu chamava eles de avós, né? E e eu despertei desse transe, né, com o telegrafista dizendo que essa minha tia, né, ah, teria acabado de falecer, pessoal. Então, pessoal, como se sente, né, uma criança a partir dessa experiência, né? Depois dessa primeira experiência, eu lembro que eu não pensei muito sobre esse assunto, né? Como criança, eu não costumava questionar nada, não costumava ficar pensando sobre o que já tinha acontecido, entendeu? Mas eu entendi que tinha algo acima de mim, né? Algo que dominava a minha mente e, inclusive, dominava o meu corpo, né? Vejam só a relação que a gente pode fazer disso com um processo de incorporação mais tarde, né? Quando você vai receber uma entidade, por exemplo, você não consegue dominar o seu corpo nem a sua mente, né? Mas isso era um processo diferente, né? Então eu ficava ali imobilizado, né? Ao contrário do que acontece, por exemplo, num terreiro, que você começa a dançar e a rir, né? Eu ficava imobilizado pelas mãos, né? E sentia que esse processo era externo, que vinha essa ação vinha de fora sobre o meu corpo e sobre a minha mente, né, pessoal? A partir dali, então, né, eu via isso, né, que existia essa diferença, né? Mas meus avós, que, coitados, eles não tinham estudo, né? Eram pessoas que, entre aspas, eram ignorantes para certos tipos de assuntos, principalmente ligados à mediunidade, né? À espiritualidade, etc, 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 por serem muito católicos e por não realmente não terem nenhum tipo de cultura, né, para entender essas coisas, né? Eles até achavam que eu, sei lá, eu estava com algum processo ali de doença mental, sei lá, desenvolvendo alguma coisa aí, né? Que a minha saúde, a minha sanidade mental não estava muito boa, né? E na realidade eles não entendiam e a gente também não ficava conversando sobre isso, né? Talvez eu falasse para eles, talvez eles ouvissem, talvez eles não soubessem como me dar nenhum retorno. Eu tinha que ficar com aquilo para mim, né? Era uma coisa muito estranha, né? Então, assim,
como eu vejo hoje essa minha primeira experiência, né? Agora, como alguém que estudou e vive essa mediunidade, essa espiritualidade, né? Afinal, eu me autodenomino um mago, né? Que vivencia uma série de coisas ligadas a magias e à espiritualidade, e à mediunidade, né? Então, assim, foi naquele momento que eu percebi que eu era o quê? Eu era um canal aberto, né? Um canal aberto, porque 5 anos de idade, né? A gente está ali, a gente é uma criança livre de qualquer hormônio da sexualidade, né? De paixões, né? Então, quando adolescente, por exemplo, a gente perde muito isso por causa dessa fase, né? A criança não, a criança está pura ali, né? Está aberto, o canal está ali, né? E então eu fui para minha tia, naquele momento eu fui o canal aberto mais próximo dos pais dela, né? Que desencarnou e por ser uma pessoa preocupada com todos, né? Por ser uma pessoa amorosa, evoluída, né? Eu lembro que ela e o meu tio, o esposo dela, né? Que na realidade eu não tenho nada assim carnal, consanguíneo, né? Sempre do lado adotivo, né? Eu falo isso, tá? Eles eram umbandistas, né? E eu só sentia que às vezes que eu ia visitá-los em Uruguaiana, eles às vezes, o meu tio fazia umas rezas muito estranhas de noite, que eles tinham essa mania, os velhos, né? Meu avô também era assim. E de quando eles rezavam à noite, eles rezavam em voz alta, para que toda a casa ouvisse, né? Deitados na cama na hora de dormir, né? Esse meu tio já falava lá, salve meu pai Ogum, não sei o quê, não sei o quê. E eu também lembro que às vezes eles chegavam, né, das sessões, né? E eu sabia lá o que que era aquilo, né? Mas eu só notava que eles chegavam com roupas muito diferentes, né? Com roupas umbandistas, né? E estranhas para mim, né? Mas como criança eu só achava aquilo diferente, né? Muito diferente de tudo que eu via, de toda a realidade que eu conhecia. E depois dessa experiência, né, eu passei a ser um canal aberto daí. Então, eu passei a ser, a receber mensagens, né, e ainda dominado fisicamente. E é interessante que eu não questionava nada, eu não sentia medo, né, apenas sentia que estava recebendo mensagens e eu via que estava recebendo mensagens e tendo visões somente nas horas que eu estava recebendo mensagens e tendo visões, né? Que eu ainda não tinha maturidade para tentar ficar questionando se aquilo era normal, né? Se uma criança é assim, né? Se todos os seres humanos eram assim. Isso é um questionamento adulto, né? A gente não está acostumado a questionar esse tipo de coisa, né, pessoal? Então, eu estou começando a desenvolver então esse raciocínio aí para a gente começar a pensar sobre espiritualidade, mediunidade. Tem muitas pessoas que têm dúvidas, né, que me mandam um WhatsApp perguntando, né, será que eu sou médium? O que que é ser médium, né? E, então, assim, eu vou deixar uma pergunta para vocês para o próximo vídeo, que eu vou tentar responder, mas já vão aí pensando sobre isso, pessoal. A pergunta é obrigatória essa relação mediunidade e espiritualidade, e se é obrigatória essa relação também mediunidade com religiões, né? Religiões que são ligadas à espiritualidade, né? Isso é o que nós vamos tentar responder aí no próximo vídeo, tá? E a gente vai tentar se aprofundar cada vez mais na explicação, e também eu vou começar a contar outros relatos meus para justificar essas necessidades e a gente tentar começar a entender aí, né, o que é mediunidade, né? O que que é essa comunicação? Será que é só comunicação com a espiritualidade, né? Será que não existem outros tipos de comunicações? Se inscreva no meu canal, Mário Mago, pessoal, estamos aí, estamos de volta com tudo, tá? E com uma série de vídeos novos, tentando explicar esse conhecimento oculto aí que interessa muita gente.